bíblico, né? Ela não altera em nada na estética, mas ela é algo simbólico. Qual que é o símbolo da aliança? Toda aliança ela simboliza o quê, povo de Deus? Um compromisso. Toda aliança representa um compromisso. Nós cantamos aqui que o nosso Deus é Deus de aliança, porque por várias vezes na Bíblia, você vê Deus fazendo aliança com pessoas, você vê Deus fazendo aliança com povos, você vê Deus fazendo compromisso com as pessoas na Bíblia. E Deus é assim, Deus ele honra compromisso. Como eu estava dizendo no domingo passado, se tem uma coisa que Deus honra, é compromisso. Amém? Deus é muito fiel ao compromisso dele, que ele faz com a sua palavra, e nós vamos ver isso aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Todos têm aliança, todos receberam a unção? Deixa eu perguntar primeiro assim, quem ainda não tem aliança e gostaria de ter? Levanta a sua mão. Tem alguém? Está lá a Maria Rita, está aqui o irmão também. Cadê o Breso? Vai lá. Isso mesmo, pode levar a aliança lá, está aí o Sérgio passando. Quem não recebeu a unção na aliança? Tem alguém que não recebeu a unção? Pastor, não recebia a unção na aliança. Se tem alguém que não recebeu, só levantar a mão que eles vão ungir sua aliança também. Às vezes pode ter acontecido de quebrar, porque ela é bem frágil, né? Aí se estava lá trabalhando, aconteceu alguma coisa, quebrou, pode pegar outra, não tem problema não, tá bom? Isso. Mais alguém precisa da aliança? Só levantar a mão. Isso, ali, pega com o Sérgio aí, depois tem o seu José aqui na frente. E todos receberam a unção na aliança? Amém. E hoje eu vou te entregar também um sal. Esse sal aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar no altar durante todo esse mês. E cada domingo eu vou te entregar um pouquinho. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela simboliza a aliança que Deus fez com o povo de Levi, da tribo de Levi, os levitas, como uma aliança de sal. Eu vou explicar isso de novo para você. Quem trouxe a sua Bíblia, já vai abrindo ela lá em Mateus, no capítulo 4. E é aqui que nós vamos começar. Mateus, capítulo 4, versículo 3. E aí, eu vou pedir para os irmãos colocarem ali na tela para mim, Números 18, 19. Isso, você abre em Mateus, tá? Mateus, capítulo 4, verso 3. E aí os irmãos vão colocar ali na tela, Números 18, 19. Porque Números 18, 19 eu já falei domingo passado, só vou repetir hoje para você, para lembrar do nosso propósito aqui que nós estamos começando, que hoje foi uma benção. Eu já entreguei esse sal de manhã às 8, já entreguei 2 horas da tarde lá em Lavínia, e já teve gente curada, já teve gente liberta, na hora mesmo, na hora do ato de fé que nós vamos fazer aqui. Eu creio que Deus vai operar, amém? E vai chover de milagres, se prepare aí realmente você fazer com fé, porque Deus opera, Ele cumpre o compromisso com a palavra dele. Vamos lá? Mateus 4, você abre lá em Mateus 4, e ali na tela eu vou ler com você, ó. Antes de você ler aí na Bíblia, leia comigo ali na tela. Diz assim, ó: todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor para ti e para a tua semente contigo. Só que ali está na Bíblia corrigida, ele vai colocar para mim na Bíblia atualizada. E ali a parte que está escrito concerto vai aparecer aliança. Coloca aí para mim. Almeida Revista Atualizada. Isso, não, essa aí é a linguagem de hoje. É a ARA. Isso. Ele vai colocar lá para mim. Olha aqui comigo na tela. Diz assim, ó: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo. Por direito o quê? Perpétuo. Você sabe o que significa perpétuo? Fala assim, ó, por toda a vida. Eterno é depois da vida até, né? Perpétuo é enquanto viver, tá? Então, enquanto aquele povo viver, Deus disse, eu tenho te dado um direito que é para a vida toda. E ele diz ali, ó, aliança perpétua do quê? De sal, perante o Senhor é esta, para ti e até para a tua descendência contigo. Então, presta atenção no pastor. Então Deus disse que aquela aliança seria uma aliança perpétua de sal. Vou explicar para você com quem que ele estava fazendo essa aliança, pastor. Era com os levitas. Os levitas eram um povo que vinha da tribo de Levi. A tribo de Levi era uma das 12 tribos de Israel. Só que a tribo de Levi, no contrário das outras 11, eles não tinham direito de herança em Israel. Eles não possuíam terras. Eles não podiam plantar. Eles não podiam cultivar. Por quê? Porque Deus pegou a tribo de Levi, presta atenção, quem está entendendo, diga amém.
pegou a tribo de Levi e separou para o serviço da obra do Senhor. A tribo de Levi todinha, eles só faziam cuidar da obra do Senhor. Então, como eles não tinham direito a terras, aos ganhos como os outros tinham, Deus disse: olha, como vocês são separados para cuidar da minha obra, eu vou cuidar de vocês. Diga glória a Deus. E isso vai ser uma aliança perpétua e uma aliança de sal. Por que aliança de sal? Eu fiz uma brincadeira domingo passado, vou perguntar de novo. Quem é da época aqui que ainda não tinha geladeira? Confessa agora, levanta a mão. E como é que fazia para conservar carne naquela época? Lembra? O irmão até falou lá, como que é? Sal e sol. Era assim. Por quê? O sal ali não é por acaso. Nada na Bíblia está por acaso. O sal é simbólico. O sal representa preservação, algo que se conserva. O que Deus estava dizendo então? Presta atenção, isso não mudou, tá? Como é uma aliança de sal, é uma aliança que vai continuar, que permanece, que ficou preservada, porque o sal servia para preservar. Então o que Deus estava dizendo? Quem cuida das minhas coisas, vocês estão se ocupando com a minha obra, vocês estão se ocupando de compromisso comigo, eu tenho compromisso de sustentar vocês por toda a vida e a sua descendência. Diga glória a Deus. Hoje não mudou. Quando uma pessoa se ocupa das coisas de Deus, se preocupa com as coisas de Deus, meu irmão pode ter certeza que Deus ainda se preocupa em sustentar essa pessoa. Amém? Através do que, pastor? Dessa coisinha tão importante chamada compromisso. E é isso que eu quero continuar falando com você. Eu vou explicar para você hoje o seguinte, irmãos, que compromisso não pode ser uma coisa só de palavras. Compromisso tem que ser de atitude. Tem. Compromisso de palavra não funciona. Compromisso de palavra não traz resultado. Seria a mesma coisa de estar lá o noivo e a noiva, né? Que vão se receber como marido e esposa. E na frente do altar, diante de uma autoridade, eles vão lá, trocam aliança. Um vai colocar aliança na mão do outro e vai dizer: com essa aliança eu te recebo como meu marido, eu te recebo como a minha esposa, prometo te servir até, te amar até o último dia da minha vida, te respeitar e tudo mais. E vai lá no cartório, assina um documento, de hoje em diante a fulana de tal passa a se chamar a senhora fulana de tal, assim, assim, assim. Aí termina tudo aquilo, imagina só. Cada um vai para a sua casa, cada um vai viver a sua vida do jeito que achar melhor, cada um vai morar em um lugar diferente. Eu pergunto, o que adiantou todas aquelas palavras? Não adiantou de nada. Aquilo não foi um compromisso. Então diga assim comigo, compromisso não são palavras, são atitudes. Amém? É a mesma coisa, posso vir aqui na igreja, muito bonito, né? Oh Deus, eu quero compromisso contigo, eu quero te servir e tal. Sair daqui, continuar vivendo a minha vida do meu jeito, do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu acho que deve ser. Não mudou nada. O compromisso está na atitude. E eu quero te mostrar três atitudes aqui de compromisso com Deus, que mostram o seu compromisso com Deus. Tem mais, mas eu vou te mostrar 3 atitudes aqui para que o seu compromisso não seja só de palavras, para que seja verdadeiro. Amém? Primeiro, qual que é a primeira atitude? Está em Mateus capítulo 4, versículo 3. Agora sim nós vamos ler aí. Se você gosta de anotar, de marcar, primeira atitude de compromisso, que quando a gente fala assim, não, pastor, eu tenho um compromisso com Deus, parece uma coisa tão vaga. Então, a primeira atitude de compromisso que você tem que ter é com a palavra. Amém? É com a palavra. Deixa eu explicar uma coisa para você antes da gente ler aí. Olha para o pastor. Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com a pessoa. Deus tem compromisso com a palavra dele. Com o que ele falou. Com o que ele escreveu. Amém? Presta atenção em mim, ó. Se eu tiver compromisso com o que está escrito, se eu tiver compromisso com a palavra dele, então ele também tem compromisso comigo. Desde que eu tenha compromisso também com a palavra dele. Se eu deixar de ter compromisso com o que está escrito ali, com a palavra,
Deus ainda tem compromisso comigo, sim ou não? Não. Deu para entender isso, sim ou não? Vou até falar do jeitinho que eu escrevi aqui, ó. O compromisso de Deus não é comigo, é com a sua palavra. Logo, Ele só está comprometido comigo se eu estiver comprometido com o quê? Com a palavra. Se você deixou de se comprometer com a palavra, Deus também não tem mais compromisso com você. E o compromisso dele não é com a pessoa, não é com a igreja. Deus tem compromisso com a igreja da graça, porque a igreja da graça é comprometida com o quê? Se a igreja da graça sair da palavra, Deus não tem mais compromisso com a palavra, com a igreja, e essas portas se fecham. Quem está entendendo, diga amém. Não se fecharam e não vão se fechar, porque Deus não tem compromisso com a igreja, Deus tem compromisso com a palavra. Ou com o pastor. Deus tem compromisso com a... Se o pastor sair da palavra, Deus não tem mais compromisso com o pastor, ou com quem quer que seja. Isso é tão verdadeiro e tão forte que você vai ver que até Jesus estava dentro dessa regra. O Pai só estava comprometido com Jesus porque Jesus tinha comprometimento com a palavra. Até Jesus, que era filho de Deus, se saísse da palavra, o Pai não teria compromisso com ele. Ninguém está fora disso. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ver isso aqui agora, vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 3. Quem achou aí, diga amém. E diz assim: e chegando-se a ele o tentador, quem que é o tentador? O diabo, Satanás, né? Disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem quê? Em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, presta atenção na resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então olha para o pastor, olha para mim. Por que Jesus não obedeceu a ordem do diabo? Por que Jesus não obedeceu o que o diabo mandou? Porque o diabo chega, primeiro coloca uma dúvida, né? Se tu és o filho de Deus, querendo fazer Jesus duvidar se ele era, se não era, será que eu sou, será que eu não sou? Em outras palavras, se você é, prova, né? Transforma agora essas pedras em pães. Por que Jesus não obedeceu? Porque Jesus só tinha compromisso com o quê? Com o que estava escrito. Pode reparar, com a palavra. Então Jesus, ele diz assim, ó: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acabou. Jesus estava comprometido com a palavra. Ele não tinha mais compromisso com nenhuma outra ordem fora da palavra. Fora da palavra, não tinha. Aí o que o diabo faz então? A primeira vez o diabo percebe isso. Na segunda, olha como que ele vai fazer. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, ou seja, lá no lugar mais alto, né? Em cima lá, na pontinha lá do templo. Versículo 6. E disse mais uma vez: se tu és o filho de Deus, faz o quê? Lança-te daqui para baixo. Só que agora ele vai usar outro argumento, ó. Porque está... Olha para mim, para aí um pouquinho. O que o diabo percebeu? Que Jesus tinha compromisso com o quê? Com o que estava escrito. Com a palavra. E o que ele vai tentar usar agora? A palavra. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte, ó. Aí ele começa a falar assim: então ele está comprometido com a palavra, então peraí. Pode se jogar daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Para aí. Então, se o compromisso dele é com a palavra, então eu vou usar a palavra agora. Jesus, levou Jesus lá no lugar mais alto e falou assim: se joga daí. Porque se o teu compromisso é com a palavra, e você crê que o Pai tem compromisso com a palavra, está escrito que se o Senhor tropeçasse, ou que ele daria a ordem ao seu respeito, como diz ali, e tomar-te-ão, aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Deixa eu fazer uma pergunta para você, olha para o pastor. Se Jesus se jogasse dali, Deus
teria compromisso com o que falou e seguraria ele, guardaria ele não morreria? Ou não, Deus não teria compromisso com aquilo e ele morreria? Vamos lá, quem acha que Deus teria compromisso com essa palavra e livraria Jesus? Jesus não morreria. Levanta a mão. Quem acha? Quem acha que Jesus morreria sim? Levanta a mão. Vocês estão espertos. Lá em Lavínia eu peguei todo mundo. Por que não? Por que Deus não ia livrar Jesus? Eu acho que você entendeu o mesmo que eu entendi. Presta atenção no que o diabo fala. O que o diabo falou, está na palavra ou não está? Tá, se você ler, está no Salmo 91, isso aqui que o diabo falou. É o Salmo 91. Mas não está desse jeito. Você sabe uma coisa que o diabo é especialista? Em distorcer o quê? Isso aí, olha, isso aí é um perigo. Isso aí que está acontecendo muito hoje, você sabia? O diabo sabe que tem muita gente de Deus que é comprometido com a palavra. Então ele usa uns aí para fazer o quê? Distorcer a palavra. Eu vou mostrar para você o que é a palavra distorcida. Olha lá, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca o quê? Tropeces em alguma pedra. Vem cá, olha para o pastor. Alguém tropeça, quando alguém tropeça, é de propósito ou é involuntário? Sem querer. Irmão, ninguém tropeça de propósito. Em outras palavras, a promessa de Deus era verdadeira. Sim. Mas não do jeito que o diabo estava colocando. Deus tem compromisso com o que ele falou, não com aquilo que foi distorcido. Aí é que está, aí eu explico para você porque tem tanta gente que às vezes usa a palavra e não tem resultado nenhum. Eu te pergunto, você já acordou um dia de manhã, mirou a quina da cama e falou assim, vou tropeçar aqui, quer ver? Peraí. Já fez isso? Não, ninguém faz isso. Se vier a acontecer, Deus tem compromisso a te guardar, diga glória a Deus. Mas Jesus sabia, se ele provocasse a coisa, Deus não teria compromisso. É o que ele responde, olha o versículo 7. Jesus responde assim, ó, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás a quem? Ao Senhor. Demônio, o negócio é o seguinte, Deus tem compromisso em me guardar, mas não se eu provocar. O que o diabo estava tentando Jesus nada mais era que, se a gente for trazer para os dias de hoje, pensamento de suicídio. Eu até falei isso aqui. Se joga daí. Estava vindo até agora há pouco o pastor Jaime antes de vir para cá, culto das 4. E ele estava falando assim que o suicida, ele não quer se matar. Você pode conversar com qualquer pessoa que tentou suicídio. A pessoa não quer tirar a vida. Ela quer tirar o quê? Ela quer acabar com a vida? Ela quer acabar com o quê? Com o sofrimento. Ela quer acabar com a dor. É igual a pessoa, eu estava dando um exemplo, a pessoa está com uma dor tão grande na mão, não sei se você já sentiu uma dor tão grande, mas uma dor tão insuportável, que você teve vontade, até pensamento de arrancar o braço, mas você queria ficar sem o braço? Não, você queria ficar sem o quê? Sem a dor. É a mesma coisa. Então o diabo estava tentando Jesus, para quê? Para frustrar o plano de Deus, porque Jesus não tinha que tirar a sua vida. Jesus tinha que dar a sua vida por quem? Por nós. Se Jesus se joga ali, Deus não poderia cumprir, porque Jesus não estaria na palavra, porque a palavra ali estava distorcida. Mais ou menos assim, ó, vou te dar um exemplo bem exagerado, para você entender o que é a distorção da palavra. Jesus certa vez disse assim, ó, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele falou isso ou não falou? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí vem a pessoa assim, ó, uma foto, vem cá. Pastor, está escrito, tudo que pedirdes em meu nome, determinando, crendo, né? Em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, mano, está escrito. Pastor, está aqui, ó. Esse aqui é o marido da minha vizinha. Em nome de Jesus, ora, pastor, para largar ela e ficar comigo. Deus tem compromisso com isso? Você está rindo? Eu já ouvi cada coisa que você não duvida, não. Isso, está escrito, isso ou não está, irmãos? Tá, mas é desse jeito? Deus não vai cumprir uma coisa com a qual Ele não disse.
Imagina, chega aqui um camarada, pastor, estou indo ali fazer um assalto no banco, ora a Deus para que em nome de Jesus venha dar tudo certo. Venha dar tudo certo, a polícia não consiga pegar a gente, e se der certo, pastor, ainda vou dar um dízimo aqui na igreja grande. Amarrado em nome de Jesus, vai que esse dízimo para lá. Mas está escrito que Deus guarda. Imagina, né? Ele pega lá o versículo e vem aqui, pastor, porque está escrito que Deus acampa os anjos dele ao nosso redor. Acampa ou não acampa? Mas não para isso. Então cuidado, Deus não tem compromisso com a pessoa. Deus tem compromisso com o quê? Só tem compromisso com a pessoa quando a pessoa está comprometida com o quê? Uma mulher que quer roubar o marido da outra, está comprometida com a palavra? E a palavra abomina isso. O que está indo roubar, pede a proteção de Deus. O mais absurdo que se pareça, não duvide, viu que eu estou falando para você. Não duvide que já fizeram isso. Mas essa pessoa está indo roubar a outra, ela está comprometida com a palavra? Tá. E por aí vai, eu estou te dando uns exemplos bem absurdos, sem entender quantas pessoas distorcem o quê? A palavra. Deus não vai abençoar uma coisa que não está na palavra. Amém, Jesus? É a mesma coisa. Jesus só tinha o compromisso de Deus porque ele estava comprometido com Ele podia ser Jesus, o Filho de Deus, o Deus em carne. Mas se ele se joga daquele lugar, obedecendo ao diabo, Deus guardaria ele? Nem Jesus. Porque ele estaria fora do quê? Da palavra. Você pode ser quem for. É o pastor, é o missionário, tem a gravata. Deus só tem compromisso com ele se ele tiver compromisso com o quê? Com a palavra. Diga glória a Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos ver a segunda atitude de compromisso. Primeiro é com a palavra. Segundo compromisso, com a obra de Deus. Uma pessoa comprometida com Deus, ela tem uma atitude de compromisso com a obra dele. Não tem como estar comprometido com Deus sem estar comprometido com a obra de Deus. E qual que é a obra de Deus, pastor? Vou te mostrar. Vamos lá para Marcos, capítulo 16, verso 15. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Marcos 16, 15. Você dá risada? Irmão, esse tempinho aí com o pastor, já me fizeram cada pedido de oração que você não acredita. Esse de ficar com o marido da outra, isso aí não é brincadeira não, isso é verdade. Eu já recebi pedido de oração. Quase que eu falei assim, olha, isso aí não é com o pastor não, isso aí é do outro lado lá. Aqui não. Deus não destrói uma família para construir outra, misericórdia. Mas já me pediram, não duvide que eu estou falando para você. Pastor, ora aqui, porque ele falou para mim, pastor, tadinho dele, que ele não é feliz com ela. Pastor, ele não vai ser feliz com aquela mulher. E eu sei que eu vou fazer ele feliz, então ora, pastor. Falei, irmã, está amarrado, vou orar não. Não, pastor, porque está sofrendo lá, ele já não tem mais nada com ela. Não é errado, Deus sabe que eu amo ele mais do que ela. Eu falei, tá, mas ele ainda está casado com ela. Não me peça uma coisa dessa, misericórdia. Deus vai abençoar? Não, Deus não tem compromisso com isso. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ver Deus se comprometer? Se você estiver dentro da palavra. Amém? Segundo passo, como eu disse, se comprometer com a obra de Deus. É impossível estar comprometido com Deus sem estar comprometido com a obra de Deus. E qual que é a obra de Deus? Quem achou aí Marcos 16, 15? Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Marcos 16, 15. E disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Essa aqui é a obra de Deus. Então a obra de Deus são as almas lá fora. As almas aqui dentro também. Presta atenção porque tem gente que acha o seguinte, que pregar o evangelho a toda criatura é só para pastor, é só para o obreiro, missionário, quem quer que seja. Mas está escrito ali em algum lugar, ide por todo mundo, pastores, missionários, obreiros. Está escrito? E pregar o evangelho? Não. É para todo mundo. Eu vou falar uma coisa para você que uma vez eu falei isso aqui e ninguém tira isso do meu coração.
Se você já está salvo, você já aceitou Jesus como seu Salvador, já se arrependeu dos seus pecados, já desceu as águas do batismo, você já está salvo, você só está aqui por um motivo. Porque quem não está salvo ainda está por esse motivo. Porque Deus não quer que você vá para o inferno. Por isso que Deus está lhe dando mais tempo nessa terra. Deus não tem prazer na morte de quem não está salvo. Sou sincero dizer para você. Muitas vezes Deus livra uma pessoa não é porque ela é boazinha, porque ela está em compromisso legal com Deus, não. É porque ela não está salva e Deus não quer ver ela se perder. E às vezes por intercessões de outros ela é salva. Não é porque ela está bem com Deus, não. É porque ela está longe de Deus. Deus livra. Já vi isso muitas vezes. Deus livra uma, duas. Você fala, meu Deus, olha essa pessoa. Quantas vezes Deus já livrou? Você vê que a pessoa não anda direito. Mas por quê? Por amor. Para a pessoa não se perder. Mas vamos partir do outro princípio. Se a pessoa está salva, ela já entregou a vida a Cristo, já se arrependeu dos seus pecados, já desceu as águas, vive em santidade. Ela só está aqui por um motivo. Qual, pastor? Cooperar com a salvação de outros. Porque se o interesse de Deus fosse só a nossa, só a sua salvação, a minha, pastor, o negócio é a minha salvação. Então eu já falei isso uma vez, vou repetir. No dia que você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se batizou, sabe o que Deus teria feito? O quê? Te recolhido. É claro, te levado embora. Para que Deus ia correr o risco de deixar você aqui? Porque você sabe que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos em risco. A qualquer momento, se não vigiarmos, podemos cair. Podemos perder a nossa salvação, sim ou não? Por que Deus ia correr um risco de deixar você aqui, se não fosse para você trazer lucro para o reino de Deus? Deus compensa para Deus o risco de lhe deixar aqui, porque você é uma esperança de trazer mais almas, de você alcançar mais pessoas, lucro entre aspas, para o reino de Deus. Por isso que Deus assume o risco de ainda te deixar aqui por um tempo. Quem está entendendo, diga amém. Olha como isso é sério. O seu tempo de vida aqui só está sendo prolongado por causa da obra que você tem para fazer. E eu sei, na minha vida não é diferente. O meu tempo de vida aqui só está sendo prolongado por causa da obra, do propósito que eu tenho que cumprir aqui. Então veja se você está cumprindo. Falei um tempo atrás, eu estava falando hoje de manhã, eu não tenho medo de falar isso, eu falo de todo o coração, sem medo nenhum que eu estou dizendo. O dia que eu cumprir o meu propósito aqui, na face dessa terra, o dia que eu tiver feito o que eu tiver que fazer aqui, e eu digo, Senhor, não quero ficar mais um segundo aqui. Pode me levar. Amanhã, vou lá, vamos lá para o missionário, assiste o culto, na terça-feira Deus fala, Renan, era só até aqui que você precisava fazer. Tua obra está completa. Então Jesus cuida da Graziela, da Emanuele e tchau, não deixa eu aqui mais não. Eu vou ficar aqui para quê? Se o meu propósito já foi cumprido, quem está entendendo, diga amém. É esse pensamento que nós temos que ter. Esse tem que ser o nosso coração. Compromisso com a obra de quem? De Deus. Então isso é muito sério. Não é só para pastor, não é só para obreiro. Meu irmão, isso é para todos nós. Nós vamos ser cobrados pelo compromisso que nós tivemos com a obra de Deus aqui. E a obra de Deus são as almas, não é a minha salvação apenas. É a minha salvação e a minha obrigação de cooperar com a salvação de outros. Amém, Jesus? Eu tenho que cooperar. Eu não adianta eu dizer que eu tenho compromisso com Deus se eu não tenho compromisso com a obra de Deus. Eu disse, compromisso não pode ser só de palavras. Tem que ser de atitudes. Tem que ser de atitude. Uma pessoa de compromisso com Deus, ela tem compromisso com a obra de Deus. Ah, pastor, mas Deus não vai cobrar isso de mim? Ou você acha que Deus vai cobrar só de mim? Olha o tempo que você já tem de convertido. Olha o tempo que você já tem de conhecimento da palavra. Irmão, você já produziu mais salvação além da sua? Você está igual aquele servo mau e negligente que recebeu um talento e você diz, mas o que eu sei é tão pouquinho. Isso não vai te isentar. Porque ele recebeu um talento e ainda assim Deus esperava que ele fizesse o quê? Multiplicasse.
Ainda que você saiba pouco, o pouco que você sabe serve para muita gente que não sabe nada. Você tem a obrigação de multiplicar. De quando você foi salvo, de quando você aceitou Jesus, quantos você também ajudou a salvar? Olha o que diz lá em Jeremias, vamos ver isso lá? Jeremias capítulo 48, versículo 10. Quem está entendendo, diga amém. Jeremias capítulo 48, verso 10. Peça a Deus, irmãos, para que você seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Tem gente aqui que eu vou ser sincero para você, talvez você nem imagine, mas um dia Deus vai te mostrar que teve gente que só chegou aqui na igreja por causa de você. Tem irmãos aqui, às vezes você nem sabe que a pessoa chegou até mim uma vez, a pessoa chegou até Jesus aqui na igreja um dia que estava precisando e falou assim para mim: sabe por que eu estou aqui? Porque um dia o fulano de tal, o senhor sabe quem que é? Eu disse: sei. Ele falou para mim de Jesus, ele falou para mim da igreja, ele falou para mim dos cultos. E passou, e hoje eu estava tão desesperado e eu lembrei do que ele falou. Você pode ter certeza que você vai ter galardão na salvação dessa pessoa, porque essa pessoa se firmou com Jesus, essa pessoa aceitou Jesus e hoje está salva. Diga glória a Deus. Tem gente aqui que nem sonha que você foi um instrumento de Deus. Então peça isso. Fala: Deus, eu quero cooperar com a tua obra. Quero ser luz onde eu estiver, quero ser sal onde eu estiver, quero fazer a diferença onde eu estiver. Diga glória a Deus. Porque olha o que diz aí, vamos ler juntos? Juntos, hein? Diz assim, ó: maldito aquele que fizer o quê? A obra do Senhor fraudulentamente. E o que mais? E maldito aquele que preservar o quê? A sua espada, o sangue. Esse versículo aqui, eu falo assim que ele encurrala. Ele não deixa correr. Esse versículo aqui é igual aquele ditado, que como é que é? Se você ficar, o bicho pega, se você correr, é mais ou menos assim. Por quê? Ele está dizendo assim, olha, a obra de Deus, se você fizer ela de qualquer jeito, se você fizer ela de maneira fraudulenta, se você fizer ela do jeito errado, sem compromisso, você é maldito. Está ali, maldito todo aquele que fizer a obra de Deus, de que maneira? Fraudulentamente. Aí a pessoa fala assim, então tá bom, para mim não fazer sem compromisso, fraudulentamente, então eu não vou fazer. Mas você também é maldito. Porque está dizendo ali, ó, maldito aquele que preservar a sua espada do quê? Do sangue. Então aqui não tem jeito, só tem uma saída. Qual que é a saída? Fazer e fazer direito. Porque se você fizer e fizer fraudulentamente, a Bíblia diz, maldito. Se você falar, tá bom, então para mim não fazer fraudulentamente, então eu não vou fazer. Maldito. Porque também deixou de fazer, preservou sua espada, o sangue. Olha para o pastor, o que é a espada? Qual que é o símbolo que a espada tem na Bíblia? Da palavra, pode ler. Todas as vezes que a espada aparece na Bíblia, ela está simbolizando o quê? A palavra. Irmão, essa palavra que a Bíblia diz ali, que é a espada que muitos estão preservando do sangue, é o entendimento, é o conhecimento que Deus te deu, você não está usando. Irmão, eu quero chegar lá no último dia com a minha espada bem gasta. Amém, Jesus? Bem usada. Pode ser pouco que você tem. Não tem problema. Mas eu sei tão pouco, não tem problema. Usa. Porque se você chegar lá naquele último dia com a sua espada limpinha, bonitinha, irmão, vai ficar ruim para você. Você fizer o papel daquele, né, que diz, não, mas eu estava na igreja, pastor, fui na igreja todo domingo. Eu era aquele, eu chegava, ouvia a palavra, terminava de palavra, ouvia a palavra e ia embora para minha casa. Aí eu vinha, ouvia a palavra, terminava de ouvir a palavra, ia embora para minha casa, picava cartão, todo domingo eu estava lá na igreja, toda a Santa Ceia. Tá, mas o que você fez? Porque só sentar aqui, ouvir a palavra, receber, aprender, e depois pegar o que aprendeu, guardar na bainha,
ir embora para casa com um monte de gente sofrendo, isso não é compromisso com a obra de Deus. Quem entende o que eu digo, diga amém. Isso não é. Pede a Deus. Deus, o que o Senhor me deu, eu quero usar, eu quero multiplicar, eu quero gastar, Senhor, a minha vida, eu não vou preservar a minha espada do sangue. Deus nos deixou aqui para isso. Fala, Deus, me ajuda a ser útil de alguma maneira. Você não tem que ser aquele cristão chato que fica lá toda hora. Olha, você vai para o inferno se você não for para a igreja. Não, você tem que ser aquela luz. Naquela hora que a pessoa estiver na necessidade, ela vai lembrar de você. Na hora que a pessoa estiver passando a luta, olha, o fulano, ele sempre falou para mim, Jesus, ele sempre tem andado diferente, a vida dele é diferente, ele mudou depois que conheceu Jesus. É com ele que eu vou falar. Ou sem saber de nada, você chegar para alguém e falar, Deus me usa. Esses dias aqui nós tivemos um testemunho lindo de uma oração da madrugada. Quem está recebendo as orações da madrugada? Todo dia, irmão, nós estamos lá orando. Aí uma irmã pegou e mandou para uma outra pessoa. Foi linda, ela mandou a mensagem respondendo assim, você foi usada por Deus. Você não imagina como você foi usada por Deus. Fazia 3 dias que eu não andava depois de um tombo que eu tomei. Você mandou essa oração, primeira coisa que eu ouvi quando eu acordei, recebi a oração e agora eu estou andando normal. Diga glória a Deus. Deus abençoe você. Ela respondeu na mensagem. Irmão, é isso que nós temos que ser. Diga glória a Deus. E eu vou te dizer uma coisa, faz bastante a obra de Deus. Não faz para homens, não, faz para Deus. Porque isso vai ser teu alimento. Muitas vezes na minha vida, a obra de Deus foi o que me sustentou de pé. Como assim, pastor? Quantas vezes Deus mandou pessoas no meu caminho, que eu nem lembrava. Momentos difíceis da minha vida, olhava para mim e dizia, pastor Renan, o senhor lembra de mim? Eu falava, rapaz, não estou lembrado não. Pastor, eu vim agradecer, porque hoje, pastor, eu sou de Jesus, fulano é de Jesus, minha família é de Jesus, porque um dia o Senhor falou, e eu nem sabia, e aquilo ali para mim foi um alimento. Diga glória a Deus. Tem coisa melhor do que isso? Você nem imagina que você fez alguma diferença na vida da pessoa, e a pessoa depois vem, Deus permite, Deus é tão maravilhoso que Ele permite que venha na hora certa, ao seu conhecimento certas coisas. E tem coisas que não vai vir nem agora, mas no dia do juízo vai vir tudo. Diga glória a Deus. Olha pastor, olha, eu lembro, há tantos anos atrás, assim, o Senhor fez uma oração por mim. De vez em quando aparece. E eu nem imaginava, o Senhor fez uma oração por mim, eu estava em depressão, uma senhora esses tempos atrás contou. E depois daquele dia, nunca mais, acabou a depressão, foi embora, e eu nem imaginava. Então faz bastante, você está plantando. Isso vai ser seu alimento nas suas horas de necessidade. Jesus tinha a obra de Deus como alimento. Se você lembrar, quando Jesus estava naquele poço de Jacó com a mulher samaritana, aí os discípulos foram buscar comida, né? Foram buscar alimento. E Jesus fica lá com aquela mulher vem tirar água. Aí Jesus mostra para ela que conhece ela, diz, olha, eu sei que você já teve tantos maridos, e o que você tem hoje nem marido seu é. E ela fala, eu sei, eu vejo que o Senhor é profeta, como é que o Senhor sabe disso? E aí ele fala para ela da água da vida, prega para ela se arrepende, ela se converte. Aí depois de tudo aquilo que Jesus faz, vem os discípulos, e chegam os discípulos dizendo, Senhor, trouxemos comida, achamos comida, o Senhor não vai comer? E Jesus disse, eu já comi. Aí fica um olhando para o outro e fala assim, onde foi que ele achou comida? Aí Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmão, escuta o que eu estou falando para você. Teu compromisso com a obra de Deus é o que vai te alimentar. É o que vai te sustentar em muitos momentos difíceis da sua vida. Faz bastante. Eu estava com o pastor Jaime na segunda-feira, ele esteve lá em Linz, Promissão. E é um exemplo, são homens de Deus que a gente vê que vive para a obra de Deus. O pastor Jaime não tem vida própria. Sabe aquele versículo assim, que viver é Cristo e morrer é lucro? Eu vejo na vida desse homem de Deus. Ele vive para a obra de Deus, 24 horas você vê esse homem no altar. Segunda-feira, ou ele está pregando em algum lugar, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, você não vê ele em outro lugar, a não ser fazendo a obra de Deus. Ele está falando isso, você está dizendo, irmãos, a Bíblia diz assim, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabe no quê? Na obra do Senhor. E ele explicou de um jeito tão simples, mas aquilo entrou no meu coração e falou assim,
sede sempre firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele falou assim, ó, faz bastante a obra de Deus. Faz bastante. O que é a obra de Deus? É ganhar almas. Faz bastante. Porque depois, na hora que você precisar, você está acumulando crédito para você. Diga glória a Deus. Está acumulando. Eu poderia falar mais ainda para você a respeito disso. É a melhor coisa que você pode fazer. Não tem como ter compromisso com Deus sem compromisso com a obra de Deus. Vamos continuar rapidinho, porque é pouco tempo para muita coisa, né? Você está em Jeremias 48:10. Vamos lá para Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Um pouquinho à frente aí. Passa Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel 3:18. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eita, pastor. Ô pastor, eu não queria ouvir isso não. Pois é. Não adianta você achar que é o pastor, né? O negócio é com o pastor lá. Ele que tenha compromisso com a obra de Deus. Não, o negócio é com a gente. Amém? É com todos, irmãos. Isso não é privilégio de pastor, não. Olha o que diz Ezequiel 3:18. Quem achou aí, diga amém. Ele diz assim, ó. Antes da gente ler aqui, segura aí, Ezequiel 3:18. Põe para mim rapidinho Gênesis, capítulo 4, verso 9. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Gênesis 4:9. Põe para mim. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim e Abel eram irmãos, né? Os primeiros filhos de Adão e Eva. E Deus pergunta para Abel: onde está, aliás, para Caim, né? Onde está Abel, teu irmão? E olha a resposta dele. E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Por acaso eu sou babá do meu irmão? Tem que ficar cuidando dele? E isso aqui não mudou. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente tem a mesma resposta para Deus. Acredito que quando nós chegarmos lá no último dia, no dia do juízo, Deus vai nos perguntar: cadê teu irmão? Cadê teu filho? Cadê tua esposa? Cadê teu marido? Ah, não, pastor, eu só tenho que dar conta da minha vida, de si mesmo, concordo. Mas a Bíblia também diz que aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. E aí a gente acha que a responsabilidade não é com o irmão, mas Deus cobrou Caim do seu irmão. Mas por que Deus fez isso? Eu vou mostrar em Ezequiel para você. Olha só, Ezequiel 3:18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue, o que diz aí? Da tua mão o requererei. Deus vai cobrar ou não vai, irmãos? Vai. Deus está dizendo: olha, se eu disser para o ímpio que ele vai morrer, e você não avisá-lo, você tem a espada e está deixando ela aí guardada, está agindo como aquele servo mau e negligente, pegou o talento e como era um só, fez o quê? Escondeu, enterrou. Está dizendo: olha, ele vai morrer na maldade, porque você não avisou, não tem problema, mas o sangue dele eu vou requerer da onde? Da tua mão. Então fala para o irmão do seu lado, fala assim, ó: tenha a espada cheia de sangue, não suas mãos. É melhor ter a espada, porque a Bíblia diz: maldito aquele que preservar do sangue o quê? A espada. Por que maldito? Porque ele não quer sujar a espada, então vai sujar o quê? As mãos. Das mãos, está lá, ó. Das suas mãos, está lá, ó. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão, o quê? O requererei. Agora, se você usou, não, pastor, eu falei, eu fiz a minha parte, eu tive compromisso com a obra de Deus, pode ficar em paz, porque no dia a tua espada vai estar suja. Você vai dizer: Jesus está aqui, ó, eu usei o que o Senhor me deu. Se a pessoa não quis, foi opção ela, mas eu disse, eu orei, eu avisei, principalmente pelos meus, principalmente pelos da minha casa, principalmente pelos da minha família. Quem está entendendo, diga amém. Tenha compromisso, irmão.
E o mais bonito de tudo isso é que quando você tem compromisso com a obra de Deus, você se ocupa da obra de Deus, Deus guarda você. Deus cobre você. Deus sustenta você. Pode reparar quando Jesus mandou os discípulos 70 de 2 em 2 para fazerem a obra. Vão. Não levem nada. Não leve alforge, não leve capa, não leve muda de roupa. Vão. E aí eles vão. E vão orando, vão expulsando os demônios, vão curando os enfermos, vão levando as pessoas a Jesus. E quando eles voltam, Jesus pergunta assim: olha, faltou alguma coisa para vocês? E o que eles dizem? Não. Não faltou nada. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: não falta nada para quem faz a obra de Deus. Você sabia disso? Você quer um sustento bom? Faz para Deus. Você quer um plantio certo, que vinga? Faz para Deus. Faz. Porque, meu irmão, Deus garante aquele que faz a obra dele. Deus falou: você pode ir. Mas Jesus, e aí? Onde é que nós vamos comer? Onde é que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Pode ir. Eu que estou mandando. Vamos fazer a minha obra. Isso aí, se preocupe que é por minha conta. E Deus, Ele honra. Diga glória a Deus. Faz a obra de Deus. Vamos ver o terceiro? Já estou terminando já. Vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Então lembrando, o que eu estou falando hoje com você? O compromisso com Deus, ele não pode ser só de palavras. Eu estou te mostrando 3 atitudes de compromisso com Deus. Primeira, compromisso com a palavra. Amém? Deus tem compromisso comigo ou com a palavra? Com a palavra. Se eu estiver comprometido com a palavra, aí então ele está comprometido comigo. Sair da palavra, acabou o comprometimento de Deus comigo. Aí eu estou sozinho, quem está entendendo, diga amém. Nem Jesus escapou disso. Jesus estava comprometido com a palavra, por isso que o Pai era comprometido com ele. Lembra? Se ele se jogasse de lá como Satanás pediu, Deus o guardaria ou não? Não, mas ele era Jesus, mas Deus guardaria? Mesmo sendo Jesus. Imagina eu e você. Eu não saio da palavra. Deus cumpre tudo que ele falou na palavra. Se tropeçar, pode cair, que Deus vai te guardar. Agora, quando você saiu da palavra e por sua conta em risco você se jogou, Deus não tem compromisso. Segundo, compromisso com a obra de quem? De Deus. Deus sustenta quem tem compromisso com a obra dele. Nós estamos aqui para isso. Deus nos deixou aqui, porque senão Deus já teria nos levado. Estamos aqui por um propósito e nós temos que estar comprometidos com esse propósito. Quanto mais rápido você cumprir esse propósito, com a missão, mais rápido você pode partir desse mundo tranquilo, sua consciência descansada em nome de Jesus, amém? E o terceiro, esse aqui é polêmico, isso aqui tem muita gente que não entende. Isso aqui o diabo está enganando muita gente com esse compromisso. Qual é, pastor? O compromisso com a igreja, com a casa de Deus. Aqui tem muita gente enganada porque tem gente que acha o seguinte: para ter compromisso com Deus, eu não preciso estar numa igreja. Eu não tenho que ter compromisso com placa de igreja. Aquela história, né? Placa de igreja não salva ninguém. Eu concordo plenamente. Mas não tem como você ser um cristão comprometido com Deus sem um lugar para você congregar. Sem um lugar onde você esteja congregando, onde você tenha raízes. Estava dando um exemplo de manhã, acho que eu falei no domingo passado também. Pega uma planta, planta ela aqui. A hora que ela começar a querer criar raiz, você arranca ela, planta ela lá. A hora que ela começar a querer criar raiz de novo, você arranca ela e põe lá. A hora que ela começar a querer criar raiz de novo, você arranca e põe aqui. Depois você arranca e põe aqui. O que vai acontecer com essa planta? Ela vai secar, ela vai morrer. Olha, não existe. Pode escrever o que eu estou falando aí. Um cristão que fica pulando de galho em galho, que não tem compromisso em igreja nenhuma, em lugar nenhum, ele não fica em lugar nenhum. Ele fala: ô irmão, você serve, né? De que igreja que você é? Não sou de igreja nenhuma. Eu vou onde eu sinto vontade. Eu sou de Jesus. Pode escrever o que eu estou falando. Se tem uma pessoa assim que permanece, que fica firme, que cresce espiritualmente, não existe. Não existe. Toda pessoa assim morre.
Você precisa criar raiz, você precisa ter uma congregação, um lugar onde você faz parte. Não é ideia minha, vamos lá na Bíblia, está lá, ó. Não deixando a nossa o quê? Congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos... Vem cá, como é que você faz uns aos outros sozinho, lá na sua casa? Como é que você admoesta uns aos outros, servindo a Deus sozinho lá no seu quarto, na frente da sua televisão? Não, pastor, eu sirvo a Deus aqui, ó, todo dia eu assisto aqui na televisão. Não preciso nem sair de casa. Como é que você faz isso então? Como é que você cresce na fé sem o contato com os irmãos? Ele diz assim, ó, admoestando uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando o quê? Aquele dia. Na sua Bíblia está aí, aquele dia com D maiúsculo. Você sabe qual o dia que está falando? O dia da volta de Cristo. Veja como que isso é importante, que a questão de não deixar a congregação é mais urgente ainda. Quanto mais perto se aproxima o quê? A volta de... Escreva isso que eu estou falando. A questão de não deixar a congregação se torna cada vez mais urgente. Quanto mais perto está a volta de quem? De Cristo. Mais urgente é de você estar numa igreja. De você não abandonar a sua congregação, de você não deixar o seu rebanho, de você não se desgrudar do povo que está indo para o céu. Amém? Porque o diabo nesse tempo, quanto mais perto tiver da volta de Jesus, mais ovelha desgarrada, para ele melhor. É nesse tempo que ele vai investir pesado para dispersar o rebanho. Não, igreja é você. Deve ver muito por aí na internet hoje, a igreja sou eu sou a igreja está em mim, lá em casa eu sou a igreja, onde eu estiver eu sou a igreja. Não tem como. Muda para mim para a linguagem de hoje. Diz assim, ó, linguagem de hoje, na NTLH. Olha lá na tela. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume do quê? De assistir às nossas reuniões. Irmão, eu estou falando que isso está ligado com o dia que se aproxima. Porque ele fala assim, ó. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Irmão, vamos para a igreja. Você foi para o culto hoje? Rapaz, não te vi essa semana. Não te vi esse mês. De vez em quando eu pego alguns pelas orelhas aí. Cadê você que eu não estou te vendo? Tem que fazer. Cadê? Aí, pastor, essa semana foi corrida, irmão. Você tem que estar na igreja. Ai, pastor chato, fica pegando no meu pé. Ué, o pastor quer ver a ovelha aonde? É junto com o rebanho. Amém, Jesus? É junto com o rebanho, está lá. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora, olha aí que eu falei, ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando. Quem vê que o dia está chegando aí? Só não vê quem não quer. Então presta atenção, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Irmão, anima os outros, uns aos outros, para não deixar de assistir às reuniões. É bíblico. E da onde que esse povo tem tirado essas ideias? E você pode ver que nenhum deles tem argumento na palavra. É tudo ideia. E às vezes usa a palavra de maneira distorcida, igual eu mostrei para você. Ali, é bíblico. Não tem como tirar isso da Bíblia. Isso não pode ser mudado. Compromisso com Deus sem compromisso com a casa de Deus. A igreja. Estava brincando que de vez em quando você sai para evangelizar, aí você encontra um, acho que foi no sábado eu estava evangelizando, até encontrei o André, encontrei o Clodoaldo. Eu estava indo por aí evangelizando, chegou num lugar e encontrei um cidadão. Aí eu falei para ele, olha, eu não queria convidar o senhor, que segunda-feira vamos ter um culto lá em Araçatuba, tal. Ah, que igreja que é essa? Falei, a Igreja da Graça. Ah, esse aí, tá, esse aí eu gosto. Falei, o senhor frequenta alguma igreja? Não. Eu já fui em todas as igrejas evangélicas que existem para ver se eu me adaptava. E eu não me adaptei nenhuma. Pensei comigo, falei, rapaz... em todas as igrejas evangélicas, nenhuma serviu para ele. Eu pensei assim, mas não falei. Eu falei assim, esse aí tinha que ir para aquela igreja. Você sabe qual igreja que é? A igreja perfeita. A igreja que já está onde? Só essa que é para ele. Quase que eu falei assim, o senhor quer uma igreja boa? Essa aí vai dar certo para o senhor. Qual? A igreja do céu.
Se eu quiser, eu faço oração agora. Jesus, leva ele. Mas não falei, não. Irmão, vem cá. Onde tem igreja perfeita? Passa o endereço para mim. Existe igreja perfeita? Aqui, viu? Não esquece que a gente está aqui nesse mundo ainda. Não tem, irmão. A igreja imperfeita é que Jesus vai levar para que depois se torne o quê? Perfeita. Aqui é as imperfeições que nos ajudam a crescer, que nos ajuda a melhorar, que faz a gente criar músculo espiritual. Tem que ter paciência com o irmão, tem que ter paciência com a irmã, tem que ter paciência, o irmão tem que ter paciência comigo, amém? Amém? Você quer uma igreja perfeita? Vem cá que eu faço oração para você agora. Jesus, leva, agora. Aí você, pum, pronto, a hora que você acordar, você vai estar na igreja perfeita. Os obreiros são os anjos e o pastor é o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você ri, mas é verdade, irmão. Cada um que a gente encontra, isso foi no sábado, estava evangelizando. Falei, meu Deus, mas como? Aí a pessoa fica nesse engano, que a gente dá risada, é uma coisa muito séria. A pessoa está no engano, ela vai passar a vida toda, você não tem igreja para mim, não tem nada que me serve. Mas peraí, será então que se de todas as igrejas eu não me adaptei a nenhuma, será que todos estão errados ou será que é eu que estou errado? Será que é eu que não estou? Que eu preciso cooperar com a obra de Deus em algum lugar. Quer ver? Isso aqui é tão sério. Vamos lá para Ageu capítulo 1, versículo 3. Vou te mostrar isso aqui, como que isso aqui é forte. Ageu capítulo 1, versículo 3. Porque tem gente que age como se a igreja pudesse fechar e tanto faz. Tem a televisão, tem a internet. Hoje eu posso servir a Deus onde eu estiver. Irmão, não é assim não. Ageu capítulo 1, versículo 3. Por quê, pastor? Porque foi Deus que edificou a igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. Ageu capítulo 1, versículo 3. Ageu. Se você for lá no final do Velho Testamento é Malaquias. Aí você volta um pouquinho, vai passar por Zacarias. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. Aí você volta, vai passar por Zacarias e vai chegar em Ageu, capítulo 1, versículo 3. Ageu 1, 3. Quem está entendendo, diga amém. Olha a seriedade do compromisso com a casa de Deus, com a igreja em si. Quer ver? Diz assim, ó. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é tempo para vós de habitardes nas vossas casas estucadas, ou seja, luxuosas, né? E esta casa, está falando da igreja, ficar vazia, ficar deserta. Deus está perguntando para o povo assim, agora é tempo de vocês estar preocupados só com a casa de vocês e essa casa está deserta? Escute isso. 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos... O que é isso? É se examinar. É pegar o seu coração e colocar no que você tem feito, né? Como você tem andado. E aí Deus vai mostrar para eles o caminho deles. Versículo 6. Semeais muito e recolheis quanto? Pouco. Comeis, mas não vos fartais, a comida não dá. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. A roupa não cobre, nunca é suficiente. Sabe aquela coisa que parece que nunca é suficiente? É isso que Deus está dizendo. E o que recebe salário como? Até hoje se usa essa expressão. Parece que o salário está sendo colocado no quê? Num saco furado. Continua. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos, examine. Olha o que está acontecendo, vocês precisam parar e examinar. 8. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Diz quem? Olha o 9 agora. Olhaste para muito, mas alcançaste
Você está querendo bastante o seu desejo, você tem sonhos, mas na verdade não, o que você tem alcançado é muito pequeno. E ele vai falando mais. E esse pouco, quando trouxesse para casa, olha o que Deus diz. Eu fiz o quê? Eu lhe assoprei. Sabe aquela pessoa que luta, olha para longe, mas que consegue tão pouquinho. Quando consegue, junta aquele dinheirinho com uma coisinha. Parece que vem uma enfermidade, parece que o carro quebra e toma um prejuízo e vai tudo embora. Por quê, pastor? Por que tudo isso? Você quer a resposta de Deus? Olha lá. Ele diz assim, ó. Quando trouxeste para casa eu lhe assoprei. Por quê? Quer saber por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa do quê? Lê você. Por causa do quê, igreja? Por causa da minha casa que está o quê? Deserta. E cada um de vós corre a sua própria. Olha como isso é sério. Sabe que Deus está falando aqui que aquele povo estava passando uma dificuldade, aquele povo estava passando necessidade. As coisas não iam, a comida não dava, as roupas não aqueciam, o dinheiro, o salário era num saco furado. Olhavam para muito, mas na verdade só alcançavam um pouco, e quando alcançava, era sobrado. Tudo isso por causa do quê? Porque eram egoístas, porque se preocupavam apenas com a sua própria casa e esqueceram da casa de Deus, deixaram a casa de Deus deserta. E não se engane, se tem muita gente hoje aí desse jeito, esqueceu da casa de Deus. Corre pela sua casa, trabalha pela sua casa. Você vai perguntar assim, irmão, você nunca mais foi buscar a Deus, agradecer a Deus? Você nunca mais tirou um tempo? Ai, pastor, que eu estou trabalhando muito lá em casa. Pastor, tem muita coisa lá em casa para fazer. Pastor, eu estou trabalhando muito. Tem as contas de casa para pagar, as coisas de casa para fazer. E aí você percebe isso aqui. Só que por mais que trabalha, que se esforça, que luta, parece que o dinheiro, o salário, a Bíblia fala claro, o salário é colocado no quê? Um saquetel furado. Porque, meu irmão, o nosso compromisso antes da nossa casa tem que ser com a casa de quem? De Deus. Quando você tem compromisso com a casa de Deus, Deus tem compromisso com a sua casa. Quando você prioriza o seu compromisso com a casa do Senhor, tua casa não vai ficar deserta. Tua casa não vai ficar vazia. Se você não deixar a casa de Deus também. Quem crê nisso, diga amém. Faz. Se preocupe, eu louvo a Deus porque tem muita gente aqui nessa igreja preocupada com a casa de Deus. Falei, nós ficamos aí na pandemia vários dias fechados, a igreja deserta de pessoas porque não podiam estar aqui, mas muita gente preocupada. Pastor, como é que estão as coisas? Pastor, está tudo indo bem? Pastor, olha, estou sendo fiel. Pastor, a igreja está fechada, mas o aluguel ainda tem que pagar. Tem. Pastor, a minha fidelidade está aqui, o meu compromisso com Deus. E não é só isso, não. Ô fulano, você vai lá para o culto hoje? Vou. E quem que vai preparar lá? Não sei, quando eu chego lá já está tudo preparado. Alguém prepara. Será que você não poderia ajudar de alguma forma? Pastor, como assim? Olha, quem sabe você, menos que você pudesse fazer, você pudesse fazer alguma coisa também pela casa de Deus. Quando você sair, olhar e se tiver um copinho no chão, pegar ele e jogar no lixo. Tem um papelzinho no chão, pega ele e joga, recolhe. Arruma a cadeira, prepara já para o irmão que está chegando no outro culto. Pastor, que dia que limpa a igreja aí? Eu posso estar indo aí ajudar? Pode, nós limpamos aqui tal dia, vem. Ajuda, posso fazer alguma coisa pela casa de Deus? Pode ter certeza que Deus vai ver esse compromisso com a casa dele, e Deus vai ter compromisso com você também. Amém, Jesus? Isso não sou eu que estou dizendo. Foi claro, a Bíblia diz que aquele povo estava passando dificuldade, simplesmente por causa disso. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, porque a minha casa está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa. Eu acho que deu para entender. Quem entendeu o compromisso com Deus aqui hoje, diga amém. Nós vamos falar disso o mês inteiro. Compromisso com a palavra, compromisso com a obra de Deus e compromisso com a casa de Deus. São as atitudes daquele que tem compromisso com Deus. E eu quero fazer um ato de fé com você agora. Por favor, fique de pé. Eu vou fazer oração agora, mas antes eu vou pedir para os obreiros entregar para todo mundo esse sal. Esse sal eu consagrei ele